Estamos de volta. O Justiça em Questão de hoje fala sobre a doação de órgãos, tecidos e células. Direito ao sigilo do doador, o direito à identidade genética e o eventual direito de filiação. Todos estes pontos precisam ser discutidos quando o assunto é fertilização com material genético de doador anônimo. Brincar com os filhos, passear na praça, acompanhar o crescimento da criança. Cenas do cotidiano de diversas famílias, mas que nem todas as pessoas conseguem realizar. Seja por problemas de fertilidade, pela opção de criar um filho sem um parceiro, ou por se tratar de família homoafetiva, o sonho da maternidade pode se tornar real graças à colaboração silenciosa e anônima de doadores voluntários. É muito comum os casais terem a necessidade de usarem, ou seja, no caso de um sêmen de banco ou mesmo de óvulos, para óvulos obtidos através da doação. Nós temos bancos de sêmen aqui no Brasil, diversos bancos de sêmen, porque a doação de sêmen é um procedimento inócuo, um procedimento que não necessita um ato médico para se obter o sêmen. Já o banco de óvulos, ele não existe no Brasil, vamos falar assim, pela maneira que é autorizada a doação de óvulos no Brasil. Então, a doação de óvulos no Brasil ela não é feita por, vamos falar assim, por doadoras, por mulheres que procuram centros de doação para doar os óvulos. Essa doação no Brasil ela é proibida, ela é feita por casais que estão em tratamento e optam por doar parte dos óvulos. Uma prova de que a busca por esses bancos é comum está em um levantamento que indica que a doação de sêmen cresceu 528% de 1994 a 2012 no maior banco de sêmen de São Paulo, que fornece material para todo o país. A busca por sêmen de doador anônimo também aumentou 60%. Um dado que se associa a esses números é que a taxa de espermatozoides por mililitros de esperma, que variava de 100 milhões a 200 milhões, passou a oscilar entre 50 milhões e 80 milhões. Aparentemente, por conta de fatores como estresse, poluição, uso de agrotóxicos e sedentarismo. Não há no Brasil uma legislação específica para essa prática, apenas uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina. O documento orienta que seja priorizado o sigilo. Doador e receptor não devem conhecer a identidade um do outro. Algumas correntes de pensamento afirmam que o conhecimento da origem biológica se relaciona com o direito à dignidade humana, previsto no artigo 1º da Constituição. Na prática, o que acontece é um embate: o direito à identidade genética versus o direito ao anonimato do doador. Este desembargador considera natural a busca pela origem biológica e acredita que tanto sigilo pode se tornar um risco no futuro. Porque lá pelas tantas essa criança vai saber, e seria bom que o casal contasse que, na verdade, o material não é todo do casal, esclarecesse, que houvesse um diálogo. Porque se não esclarece, o filho amanhã acaba sabendo através de terceiras pessoas. Ou vamos supor a questão mesmo que já se levanta muito na doutrina, uma doença que precisa saber quem que é o pai biológico para fins de ver compatibilidade ou não, quem pode ser doador na família, né? No Brasil, em casos de doença, é autorizado recorrer à clínica responsável pela fertilização. É solicitado a uma equipe da clínica que localize o doador e repasse as informações ao grupo médico responsável pelo tratamento do paciente nascido dessa fertilização, mantendo assim o sigilo entre as partes envolvidas. A diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Rio Grande do Sul destaca que em outros países há interpretações diferentes. Por exemplo, a legislação portuguesa, ela é clara que eu teria acesso aos dados, mas não à identidade do doador. Eu poderia saber quem é, etc. Há uma possibilidade de se entrar em contato, mas não de ter o conhecimento esse cara a cara. Claro que salvo se as partes, enfim, abrirem mão do sigilo, que também é um direito deles, e virem a conhecer. A doação de material genético é interpretada de diferentes formas ao redor do mundo porque cada país segue uma tradição do direito. Por exemplo, o sistema jurídico francês defende o princípio do anonimato. Nem os casais e nem os doadores podem ter conhecimento da identidade um do outro. Já no sistema jurídico alemão, é permitido que a criança busque informações sobre o doador, mas sem criar nenhum vínculo de parentalidade e filiação. O sistema jurídico brasileiro está mais próximo do francês. Mas o que se conclui disso tudo é que o direito comparado pode ser muito útil nessas situações. Qual é o problema que nós temos aí em termos de legislação, que temos lá, temos aqui, temos em qualquer lugar? A forma de nós descobrirmos a origem biológica nossa é através de uma ação de investigação de paternidade. E aí eu estaria quebrando o laço
né, com os pais sociais, esses que me criaram, para tentar descobrir uma outra filiação, a filiação biológica e não mais a afetiva. Filhos gerados a partir de material doado possuem os mesmos direitos que aqueles adotados ou concebidos naturalmente. É o que assegura o Código Civil. A diferença é que, ao invés do sêmen do parceiro, o material genético vem de uma pessoa não identificada, escolhida através de uma ficha. Nela são descritas as características físicas desse doador, idade, profissão e até o hobby ao qual ele se dedica. Embora doar seja uma prova de altruísmo, na visão do desembargador Newton Teixeira, os textos que regulam este procedimento não dispensam aos doadores o tratamento mais correto. Você é mero produtor de material, dá para cá e some, desaparece do ordenamento jurídico. Eu não sei, eu acho que isso choca um pouco e vai contra o princípio do melhor interesse da criança, vai contra essa questão de afeto. A resolução do Conselho Federal de Medicina também dispõe que sêmen e óvulos não podem ser comercializados, prática considerada natural em países como os Estados Unidos. É o que afirma o especialista. A doação nos Estados Unidos, ela tem, ou seja, a pessoa pode receber para doar. Então, o que acontece é o seguinte, é muito comum jovens procurarem os centros para doação, né? E usam esse dinheiro para seus fins. Então, por exemplo, no centro que nós trabalhamos nos Estados Unidos, é muito comum, às vezes, você ver universitárias, né? Que às vezes ajudavam a pagar o estudo, né? Doando óvulos. No Brasil, comercializar material genético e permitir a revelação da identidade genética são coisas sem data definida para acontecer. Porém, mais importante do que isso é estudar as possibilidades, discutir o assunto. Ao mesmo tempo que nós estamos afirmando que esse assunto precisa chegar no Congresso Nacional, a outra pergunta sai dessa colocação. E no Congresso, mudaria grandes coisas? Né? Num Congresso, às vezes, preconceituoso ou confundindo, ou esquecendo que o Estado é laico e embutindo questões religiosas no meio dessas questões de direito. Então, não sei. Então, acho que, antes de tudo, é esse debate que tem que ser feito frente à sociedade e demonstrando que, sempre tendo como em mente a razão maior do direito de família, o afeto. Esse afeto é que motiva inúmeras famílias. Por aqui, não é pouco o que se gasta com uma fertilização. Há relatos de que o procedimento pode superar os R$15 mil. Mas para as famílias que desejam um filho, se tornar pai, concretizar o sonho da maternidade, isso não tem preço. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.